igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para cultuar o nome do Senhor? Amém, Jesus. Quantos têm certeza de que Jesus está presente nesse lugar? Glória, A amém. Bíblia fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. E eu tenho certeza que todos nós aqui viemos nos regozijar, nos alegrar na presença de Deus. Depois de uma semana, muitos trabalhando, outros estudando, outros nos seus afazeres diários, né? Cada um tem a sua ocupação. Nós tivemos uma semana abençoada na presença de Deus. Aleluia. Sob o convite do nosso querido pastor Gilson, né? Que muito calorosamente nos convidou para estar aqui, para juntamente com a igreja cultuar o nome do Senhor, né? Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Na verdade, nós não somos um grande pregador, mas o único grande pregador que nós conhecemos chama-se Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Eu quero que a igreja abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias, dos profetas menores. Oséias fica depois de Jeremias, fica antes de Malaquias, no Antigo Testamento. Oséias capítulo 6, versículo 3, parte A do versículo. Quer trocar ele, Paulo? Quer pegar ele lá? Pode ser. Tá entrando rádio. Não sei por que feita rádio. Eu vou ver, não. Aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Oséias capítulo 6, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que a igreja repita comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando eu estava meditando nessa passagem bíblica, Deus me deu um tema para essa mensagem. O tema é este: conhecendo a Deus nas dispensações. Para que você saiba o que é uma dispensação, eu vou te explicar. Dispensação é um período específico que Deus age na vida do homem. Em certas épocas, cada momento Deus tem uma forma de atuar na vida do ser humano. Isso é chamado na Bíblia de dispensação. As dispensações são 7 na Bíblia, a saber, a dispensação da inocência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação dos profetas, dispensação da graça e dispensação do milênio. Vamos pormenorizar essa mensagem baseada nessas 7 dispensações aqui nessa noite. Na dispensação da inocência, nós temos Deus criando o homem, criando a mulher, criando a natureza, criando o sol, criando a lua, criando as estrelas, criando o mar, criando a natureza, criando os pássaros, criando os animais marinhos, criando todas as coisas. Deus formando todas as coisas pela palavra do seu poder. E a Bíblia fala que Deus, na virada do dia, na viração do dia, se comunicava com o homem. Deus tinha o desejo, Deus tinha a vontade de se relacionar com o homem, com a obra-prima da sua criação. Aleluia. Então, desde aquela época, Deus já tinha vontade de se relacionar. Deus sempre teve desejo de se relacionar. Deus criou anjos para que o adorassem. Deus criou o ser humano para que o adorasse. Há um desejo no coração de Deus de se relacionar com o ser humano. Aleluia. Mas o homem peca, o homem cai da graça, o homem cede ao pecado e passa a haver uma divisão entre o homem e o seu Criador. O pecado é a barreira que divide o homem do seu Criador. Deus não pode compactuar com o pecado porque Ele é um Deus santo. E por Ele ser santo, Ele está revestido de glória e de majestade. E o homem pecador não pode se aproximar da majestade de Deus, porque desta forma, se o fizesse, ele pereceria.
É, Deus. Então vai passando, passa a dispensação da inocência, entra a dispensação do governo humano. O que era a dispensação do governo humano? Eram as civilizações, as cidades sendo formadas, os povos sendo formados, o homem tendo domínio sobre as coisas, o homem esquecendo-se de Deus, o homem deixando de lado o culto a Deus e cultuando a si mesmo, até chegar na Torre de Babel, em que Deus confunde todas as línguas, porque o homem chegara no ápice da falta de fé, da falta de subserviência. O homem agora não adora mais a Deus, o homem agora cria ídolos para si mesmo. É a dispensação do governo humano. Mas Deus arruma uma forma sempre de se comunicar com o homem. E Deus encontra Noé, um homem íntegro, um homem fiel, um homem digno, um homem que é um bom pai de família, um homem que é um homem dedicado ao trabalho, um homem que tem tempo para cultuar ao seu Deus. Então Deus vê em Noé uma ponte de ligação, uma forma de comunicação. Ele encontra em Noé alguém que quer se relacionar com ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas Deus percebe que se ele deixasse Noé no meio daquela civilização toda, Noé ia se contaminar. Então ele promove a arca, ele provê uma situação de escape para Noé e para a sua família através da arca. E Deus manda o dilúvio e consome toda aquela civilização, porque eles se afastaram de Deus, eles deixaram de se relacionar com Deus, eles deixaram o relacionamento divino para se ater às coisas dessa terra, às coisas mundanas, aos prazeres mundanos. E Deus não tem prazer quando o homem se afasta dele. Quando o homem se afasta de Deus, Deus sempre tem um meio de achar uma comunicação com o homem, e isso ele fez através de Noé. Aleluia. E nos diz a Bíblia também que houve outra dispensação depois do dilúvio, a dispensação patriarcal. Patriarcal porque famílias eram agregadas em torno do seu pai. E nós vemos Abraão como o primeiro patriarca. Deus viu Abraão na sua terra e ele disse: Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus estava querendo dizer para Abraão é isso: eu quero me relacionar com você, Abraão, mas no meio dessa terra idólatra não tem condição, não tem forma alguma, não tem jeito de eu me comunicar com você. Da mesma forma, Deus está falando com uma igreja hoje: sai do meio da tua terra, sai da tua parentela. Eu tenho algo melhor para você, eu tenho um endereço melhor para você, eu tenho uma localização melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E Abraão sai daquela terra e ele começa a peregrinar. E diz a Bíblia que ele tem um filho chamado Isaque. Depois que Abraão morre, Isaque é o herdeiro de Abraão. E diz a Bíblia que Isaque chega à terra de Gerar. E em Gerar houve fome, houve uma seca muito grande. Mas diz a Bíblia que Isaque semeou naquela terra, naquele mesmo ano, e colheu 100 vezes mais, porque Deus era com ele. Ou seja, Isaque promoveu um relacionamento com Deus. Isaque quis ter um relacionamento com Deus, e quem tem relacionamento com Deus vai prosperar. Aleluia. Se você tem se relacionado com Deus todos os dias da sua vida, você se levanta adorando ao Senhor, você passa o dia adorando ao Senhor, tenha certeza de uma coisa: uma hora dessas Deus vai bradar na tua vida e vai se mover sobre você, e vai te dar vitória, porque Ele é Deus de relacionamento. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia. E nós vemos depois de Isaque tem um filho chamado Jacó. Jacó tem que fugir de Esaú, seu irmão, porque ele o havia enganado. Vocês conhecem a história. E ele está em caminho de Padã Arã, e ele deita sobre uma pedra
E diz a Bíblia que ele sonha com uma escada que ligava a terra no céu, e os anjos subiam e os anjos desciam. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus estava se comunicando com Jacó. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E Jacó, quando levanta daquela visão, ele fala: na verdade, Deus estava aqui e eu não sabia. E este lugar não é outro senão a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz a Bíblia que Jacó chega ali no seu futuro sogro Labão, e ele casa com Raquel. E tem que levar Leia também, porque havia um costume de se entregar primeiro a filha primogênita. E ele tem que casar com as duas mulheres. E diz a Bíblia que ele prospera em 14 anos que ele fica ali naquela terra. Ele vai prosperando, e ele ficou muito rico. Mas ele teve que voltar, porque Deus disse: volta para encontrar com seu irmão Esaú. E ele teve medo, ele ficou assustado, porque ele sabia que Esaú era um homem valente, era um homem guerreiro, e ele teve medo. Então de madrugada ele começa a orar, e o anjo aparece a ele, e ele começa a lutar com o anjo, e ele luta com o anjo até a alva subir, e o anjo diz: me solta, que a alva já vai subindo. Ele diz: só te solto se tu me abençoares. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus muda o nome de Jacó. Jacó agora passa a se chamar Israel, porque ele luta com o anjo e prevalece. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não sei qual é a tua luta hoje, não sei quanto tempo faz que você tem lutado como Jacó, lutando com o anjo, mas tem uma coisa: prevaleça, continua, porque logo em breve vai surgir a alva e Deus vai te abençoar. Talvez você esteja com problemas na justiça e parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais condição. Os melhores advogados não têm condição de resolver este problema, mas o advogado dos advogados está aqui nesta noite para solucionar a tua causa. Ele é poderoso, ele é grande, ele é fiel, ele é tremendo, ele é santo, ele é poderoso para te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está lutando contra uma enfermidade, parece que não tem mais jeito, os médicos já te desenganaram, você não tem mais condição de arcar com a medicação que é cara, você não tem mais condição, parece que tudo está perdido. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: o médico dos médicos está aqui nesta noite para te dar livramento, para te curar, para te livrar dessa enfermidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. E vai se passando as gerações, e Deus sempre se comunicando. Aí Deus usa José, o filho de Jacó, que tem dois sonhos, e ele vê os molhos dos seus pais, dos seus irmãos se curvarem perante o seu molho. Ele vê as estrelas, o sol e a lua se curvarem perante ele, e através desses sonhos, ele é perseguido pelos seus irmãos, que o jogam numa cova, depois os vendem para os ismaelitas, e os ismaelitas o vendem para Potifar, e Potifar o coloca na sua casa como dominador. Aleluia. A mulher de Potifar tenta José, e José para na prisão, mas dentro da prisão ele ainda continua servindo a Deus, se relacionando com Deus, porque Deus se comprazera de José. Deus havia, aleluia, glória a Deus, Deus tinha olhado para José e viu nele uma possibilidade de comunicação. Ele viu em José, aleluia, alguém que poderia ser um instrumento nas suas mãos, um instrumento de poder e de autoridade. E José vai ser agora governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E ali toda a sua família chega até o Egito, e eles vão aumentando, vão crescendo, vão se desenvolvendo, até que um faraó que não conhecia José agora começa a subjugar o povo de Israel.
o povo de Jacó, e diz a Bíblia que eles ficaram 430 anos sob a servidão do Egito. Não é brincadeira, 40 anos já é demorado, 430 anos é muito tempo, é muito tempo. O seu pai é escravo, o seu avô é escravo, o seu tataravô é escravo, você é de uma família de escravo, você já não tem mais identidade como nação, como povo, porque todos os seus ascendentes são escravos. Você não tem mais nenhum vínculo que te diga: eu sou alguém nessa terra, eu sou alguém importante. Não tem importância mais nenhuma. O escravo não vale nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas Deus levanta Moisés. Moisés, um dia, ele mata o egípcio que estava maltratando o hebreu, e ele mata o egípcio. E certa feita, ele olha para dois hebreus brigando, se desentendendo, e ele começa a querer intervir, e um dos hebreus lhe diz: olha, pensa que você vai fazer que nem você fez com o egípcio? Eu vi você matando o egípcio ontem. E Moisés tem que fugir, porque ele percebeu que aquilo havia sido descoberto, e ele vai para o deserto, aleluia, para a terra de Midian. E um dia ele está lá no Monte Horebe, pastoreando a ovelha do seu sogro Jetro, e de repente ele viu uma sarça ardia, mas não se consumia. E ele disse: eu vou chegar perto, eu vou ver essa visão, aleluia. E quando ele chega perto, uma voz lhe diz: tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa, Moisés. E Moisés começa a entender que ele foi chamado por Deus para trazer o seu povo, para arrancar o seu povo da terra do Egito, aleluia, para ir pelo deserto caminhando e chegar até a terra de Canaã. E foi o que aconteceu. Resumindo a história, Deus leva Moisés até o Egito, e do Egito Moisés arranca o povo das mãos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o povo agora vai para a terra de Canaã, 40 anos no deserto, caminhando sob o sol escaldante, sob a areia quente do deserto. Mas eles chegam a Canaã, e a Bíblia fala que eles começam a instituir uma civilização, eles começam a crescer, a se desenvolver na terra de Canaã, aleluia. E Deus levanta os juízes e levanta os reis, e o povo começa a se estruturar, mas o povo peca novamente. O povo deixa de se relacionar novamente com Deus, para se relacionar com deuses pagãos, com deuses que não são deuses de verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso o povo vai para o cativeiro e fica 70 anos no cativeiro. Mas Deus levanta profetas, a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E quando eu vejo Isaías sendo chamado por Deus, eu vejo Deus mostrando a glória para Isaías. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, aleluia. Os serafins estavam ao redor dele, com duas cobriam, tinham 6 asas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e clamavam um para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías viu isso, ele estremeceu, ele tremeu nas bases, porque ele percebeu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos tinham visto o Senhor. E ele ouviu uma voz que dizia: um serafim pega uma tenaz, pega uma brasa do fogo e traz coloca sobre os seus lábios e diz: eis que isso tocou os seus lábios, e purificados foram os seus pecados. E ele ouve uma voz que diz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Todas as vezes que Deus quer se relacionar com alguém, Ele vai fazer uma santificação, Ele vai purificar os seus lábios. Você não pode adorar a Deus de qualquer maneira, você não pode servir a Deus de qualquer forma. Deus precisa te purificar, Deus precisa te renovar, Deus precisa passar a tenaz com a brasa viva nos seus lábios, para você sair purificado e poder fazer algo para o reino de Deus. Aleluia. Depois desses profetas, nós vemos que Deus para
por 400 anos de se relacionar. Foi o período mais difícil de Israel. O próprio Deus ficou 400 anos sem se relacionar com o povo. Chama-se silêncio profético. Entre Malaquias e Mateus há 400 anos de distanciamento profético. Deus deixa de se relacionar. Mas, certo dia, lá na Judéia, um homem começa a gritar lá no meio do deserto: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esse homem chamava-se João Batista, e ele dizia: eis que eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem ao qual eu não sou digno de carregar as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Passam-se alguns dias. Jesus Cristo em Tefou Nefor recanta na Blavasser e Camando Ribicon Devado Remeneremasséria Candarácia. Jesus Cristo vem para ser batizado por João Batista, e João Batista diz: olha, na verdade eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus lhe diz: olha, faça isto para que se cumpra toda a justiça. E João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, aleluia, oh glória, alamateca na blavasse mandarachéria candácia, alature cande manassuri cande vaca na blafácia, alepeti canade pinanasse camandaravatéria. O Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e uma voz dizia lá do céu: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, a este servi. E começa o ministério de Jesus Cristo na terra, e ele começa a fazer discípulos, e ele diz: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele convida Pedro, Tiago, João, André, e Mateus, e ele vai convidando os discípulos, e ele compõe o colégio apostólico com 12 homens, e ele passa fazendo uma arrastão pela Galileia, pela Judéia. Ele vai curando enfermos, ele vai curando os cegos, os aleijados, ele vai fazendo a obra. É Deus novamente se relacionando com o homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você já recebeu Jesus aí, adore a Deus, levante a sua mão aí, adore a Deus, adore a Ele, porque Ele veio para se relacionar conosco, aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, aleluia. E tudo que foi criado por Ele, aleluia, glória a Deus. E nós nos conhecemos na semelhança do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Verbo divino, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós temos o passaporte para as mansões celestiais. Nós somos o povo escolhido de Deus, o povo santo, especial, zeloso e de boas obras, o povo que foi chamado para fazer a diferença, o povo que foi chamado para fazer parte da igreja. Igreja no grego quer dizer eclésia, aqueles que são chamados para fora. Você foi chamado para fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, temos o itinerário. Oh, aleluia, aleluia, Glória a Deus, aleluia, aleluia. oh glória a Deus, Le mandará xeremenehas. Certo dia Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu vou para o meu Pai, aleluia, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador,
o Espírito Santo da verdade, que está convosco e estará em vós. Há uma diferença entre estar convosco e estar em vós. Ele está convosco, está ao redor de vocês, mas estará dentro de vocês quando o Espírito Santo descer. E lá no cenáculo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, está escrito que eles estavam reunidos num só lugar. De repente veio um som como de um vento veemente e encheu toda a casa, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, cumpriu-se o que Joel havia definido na sua profecia no capítulo 2, nos últimos tempos.